Milionário fica chocado quando ouve a mendiga dizer: "Quero comprar um papai no mercado." Era uma manhã ensolarada em São Paulo, mas o calor não era suficiente para derreter a frieza que envolvia Rafael. Ele era um homem de sucesso, um empresário multimilionário, cercado de luxo, mas por dentro se sentia como uma concha vazia. A recente morte da esposa deixara um vazio imenso em sua alma. Ele vagava pelos corredores do mercado, cercado por produtos coloridos e clientes apressados, quando de repente, uma voz suave, mas penetrante, cortou o barulho da multidão. "Quero comprar um papai." Rafael parou. O que era aquilo? Olhou para a origem da voz. E lá estava Ana, uma mendiga de pele escura, olhos grandes como poços, sentada em uma caixa de papelão, o olhar perdido entre os rostos apressados ao seu redor. Um arrepio subiu pela espinha de Rafael. A frase dela o atingiu como um soco no estômago. Ele não sabia o que fazer com aquilo. Era uma declaração simples, mas carregada de um peso que ele não conseguia entender. Porque ela queria comprar um pai. Movido pela curiosidade e talvez pela solidão que o acompanhava, Rafael se encontrou seguindo Ana pelo mercado. Ele não sabia que esse ato de compaixão o levaria a um mundo que parecia escondido sob as camadas de riqueza e indiferença que ele conhecia tão bem. Ana não era apenas uma mendiga, ela era uma sobrevivente. Em suas mãos, o lixo se transformava em tesouros, papel, cartão e garrafas, tudo tinha uma história. Ela, assim como ele, carregava dentro de si segredos que moldavam suas vidas. Mas conforme Rafael se aproximava dela, começou a perceber que seu interesse não era apenas intelectual. Havia um vazio em seu coração que pulsava, clamando por algo que ele não sabia definir. O que Ana realmente queria e o que isso significava para ele. Naquele mesmo dia, enquanto ele tentava decifrar o enigma de Ana, surgiu uma sombra em seu caminho. Um homem corpulento, com um olhar ameaçador, apareceu diante deles. Ele era um agiota e sua voz, carregada de desprezo, reverberou pelo corredor. "Essa dívida não vai acabar sozinha, Ana. Você sabe bem disso." A pressão aumentava. Ana estava em perigo. Algo dentro de Rafael explodiu. Ele percebeu que, de alguma maneira, aquela mendiga era a chave não apenas para a vida dela, mas para a dele também. Enquanto o agiota proferia ameaças, Rafael se viu em um redemoinho de emoções, entrelaçando sua história pessoal com a de Ana. Desde aquele instante, ele não teria como voltar atrás. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir." Rafael sentiu o ar pesado ao ver o agiota encarando Ana. A tensão era palpável. O homem se aproximou, sua presença era como uma sombra escura, uma tempestade prestes a estourar. Ele olhou para Ana, e seu olhar fez Rafael lembrar do desespero que sentia por dentro. O que ela tinha feito, como estava naquela situação? "Você não vai sair dessa, Ana, a dívida só cresce." A voz do agiota ecoou no mercado. Ana tremia, mas ainda assim seu olhar era desafiador, como se enfrentasse um demônio que não poderia ser derrotado. Rafael não pensou duas vezes. Se Ana estava em perigo, ele não poderia ficar parado. Sem pensar, deu um passo à frente. "Deixe ela em paz." As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse pensar nas consequências. O agiota se virou surpreso. Rafael nunca havia se colocado em uma situação como aquela. Ele sempre foi o homem que resolvia tudo com dinheiro e poder. "E quem é você, milionário? Quer comprar uma brigas?" O deboche do agiota ecoou. Rafael sentiu o sangue ferver nas veias. Ele estava pronto para defender Ana, mas ao mesmo tempo sua mente corria, buscando uma saída para a confusão que se tornava a sua vida. Ana, ainda sentada na caixa de papelão, olhou para Rafael com uma expressão de gratidão e assombro, mas logo a confiança se transformou em pânico. "Vocês não sabem o que estão fazendo," ela gritou. Seus olhos se arregalaram e o tom de sua voz encheu o ar com uma urgência inesperada. Rafael não entendia, mas seus instintos o impulsionavam a continuar. "Eu posso ajudar. O que você precisa?" Mas ela apenas balançou a cabeça, como se quisesse transmitir uma mensagem que ele não conseguia captar. De repente, uma sirene soou ao longe. O agiota se endireitou, seu rosto se contorcendo em raiva. Rafael sentiu que o tempo estava correndo. Ele tinha que agir. O milionário que sempre controlou sua vida financeira estava agora em um jogo onde o dinheiro não valia nada. "Ainda não acabou, Ana. Seu tempo está se esgotando." O tom ameaçador do agiota foi como um golpe físico, ressoando nas entranhas de Rafael. Mas antes que pudesse reagir, algo chocante aconteceu.
o agiota tirou um celular do bolso. Ele começou a digitar furiosamente enquanto olhava diretamente para Ana. O coração de Rafael parou. O que ele estava fazendo? Você vai desejar nunca ter me provocando, o agiota disse, e seus olhos estavam cheios de algo que Rafael não reconhecia. E então, com um gesto brusco, o agiota levantou a mão. O celular apitou, o que fez a tensão instalar-se novamente. Num instante, uma dúzia de homens em roupas escuras surgiu entre a multidão. O pânico se espalhou pelo mercado como um incêndio. Venham comigo, Ana, agora é uma armadilha, gritou Rafael puxando-a pelo braço, mas Ana se recusou a se mover. Você não entende. Nesse momento o agiota sorriu. Ela é minha. Rafael congelou. O quê? Como assim? O que você quer dizer com isso? Sua mente se encheu de perguntas, mas não havia tempo para respostas. Ana olhou para Rafael com lágrimas nos olhos, uma expressão de desespero e determinação ao mesmo tempo. O que você não sabe é que sou, mas a frase foi interrompida por um grito e um barulho ensurdecedor, uma explosão na entrada do mercado. O chão tremia sob seus pés, enquanto Rafael puxava Ana para longe da confusão. Se tudo mudara em um piscar de olhos, agora ele se via no epicentro de algo muito maior. E a única certeza que tinha era que nada voltaria a ser como antes. O chão tremia sob seus pés, enquanto Rafael puxava Ana, como se quisesse protegê-la daquela explosão de pânico. As luzes da loja piscavam e o alvoroço na multidão crescia. Ele tinha que agir rápido, mas a adrenalina o paralisava. O agiota sorria com um misto de satisfação e raiva. Vamos, Ana! Ele implorou, tentando arrastá-la, mas ela permaneceu firme, como se tivesse preso um segredo dentro de si. Vá, não vale a pena, você não pode sair assim. O agiota riu e a voz dele soava como um eco na cabeça de Rafael. Então você realmente quer se meter com isso? Fala logo, Ana. Rafael sentiu um nó na garganta, angustiado ao ver a expressão dela se transformar. Um olhar de desespero que foi ofuscado por uma determinação silenciosa. Foi nesse momento que algo no ar pareceu mudar, como se o tempo tivesse desacelerado. É tudo uma armadilha, Rafael, Ana gritou, as palavras voaram de sua boca com um impulso tremendo. Você não sabe, não é só dinheiro. A sirene tornou-se mais alta, e a multidão agora corria em diferentes direções, mas Rafael não sabia o que fazer. O que ela estava tentando dizer, ele sentia, algo mais profundo estava em jogo. Ele a conhecia. O que significava armadilha? O que estava escondido sob aquela caixa de papelão? Você é só uma mendiga. O que você tem a ver com isso? Rafael falou, sua voz soando mais alta por causa do pânico que doía no peito. O agiota, naquele instante, franziu o senho, como se algo tivesse clicado em sua mente. Ela não é só uma mendiga, milionário. O agiota rosnou, e esse tom cortante ecoou na atmosfera. Você deve ter certeza de que não quer saber quem ela realmente é. Ana fechou os olhos, e as lágrimas desceram por suas bochechas sujas. Então, antes que Rafael pudesse entender, o agiota fez um gesto com a mão, e como que por mágica, uma porta nos fundos do mercado se abriu. Dois homens de terno escuro surgiram, e um deles trouxe uma foto. Olha aqui, Rafael, ele gritou, segurando a imagem na direção dele. Era uma foto de uma mulher. Linda, com um sorriso que era familiar, mas distante. O coração de Rafael disparou, era sua esposa, a figura que ele não conseguia esquecer. As palavras saíram sem que ele quisesse. Como você tem isso? O que tem a ver com ela? Olhe mais de perto. É a mesma cara, não? O agiota tinha um sorriso escandaloso no rosto. Ana aqui não é apenas uma mulher sem teto, ela é. Uma pausa, como se ele estivesse saboreando o segredo, a irmã da sua esposa. A revelação trouxe um silêncio ensurdecedor. Rafael se sentiu como se tivesse levado um tapa. Ana engasgou e seu corpo tremia. Rafael, não é verdade. Ela balançou a cabeça, assustando-se com as próprias palavras. Mas o agiota não parou. É verdade, Ana. Você pensou que poderia esquecer isso? O seu passado sempre se encontra. Você estava viva e carregou a culpa. Não, eu nunca soube. As palavras dela eram um sussurro, e Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele olhava para Ana, tentando conectar todas as peças do quebra-cabeça. Mas isso não é só uma história de família. Essa dívida pode custar mais do que você imagina. O agiota riu enquanto Rafael tentava processar tudo. Ele não sabia mais em quem confiar. O choque da revelação endurecia sua expressão e o espaço ao redor dele se fechava. Como era possível que Ana, a mendiga que parecia tão perdida e frágil, tivesse conexão com alguém que ele amava tanto? O símbolo de lembranças e dor. Por que isso tudo está acontecendo? Rafael gritou, sua voz se elevando sobre a confusão. O que isso significa para nós? Ana olhou para ele com um olhar que parecia perdido entre o medo e a esperança. Rafael, temos que ir. E então, em meio à gritaria e confusão, a única certeza que ele tinha era que tudo mudara, e nada seria como antes. O chão tremia sob seus pés, enquanto Rafael puxava Ana, como se quisesse protegê-la daquela explosão de pânico.
As luzes da loja piscavam e o alvoroço na multidão crescia. Ele tinha que agir rápido, mas a adrenalina o paralisava. O agiota sorria com um misto de satisfação e raiva. Vamos, Ana, ele implorou tentando arrastá-la, mas ela permaneceu firme, como se tivesse preso um segredo dentro de si. Vá. Não vale a pena, você não pode sair assim. O agiota riu, e a voz dele soava como um eco na cabeça de Rafael. Então você realmente quer se meter com isso? Fala logo, Ana. Rafael sentiu um nó na garganta, angustiado ao ver a expressão dela se transformar. Um olhar de desespero que foi ofuscado por uma determinação silenciosa. Foi nesse momento que algo no ar pareceu mudar, como se o tempo tivesse desacelerado. É tudo uma armadilha, Rafael, Ana gritou. As palavras voaram de sua boca com um impulso tremendo. Você não sabe, não é só dinheiro. A sirene tornou-se mais alta e a multidão agora corria em diferentes direções, mas Rafael não sabia o que fazer. O que ela estava tentando dizer? No fundo, algo o empurrava a entender. Ele a conhecia, o que significava armadilha, o que estava escondido sob aquela caixa de papelão. Você é só uma mendiga. O que você tem a ver com isso? Rafael falou, sua voz soando mais alta por causa do pânico que doía no peito. O agiota, naquele instante, franziu o senho, como se algo tivesse clicado em sua mente. Ela não é só uma mendiga, milionário. O agiota rosnou, e esse tom cortante ecoou na atmosfera. Você deve ter certeza de que não quer saber quem ela realmente é. Ana fechou os olhos, e as lágrimas desceram por suas bochechas sujas. Então, antes que Rafael pudesse entender, o agiota fez um gesto com a mão, e como que por mágica, uma porta nos fundos do mercado se abriu. Dois homens de terno escuro surgiram, e um deles trouxe uma foto. Olha aqui, Rafael, ele gritou, segurando a imagem na direção dele. Era uma foto de uma mulher. Linda, com um sorriso que era familiar, mas distante. O coração de Rafael disparou, era sua esposa, a figura que ele não conseguia esquecer. As palavras saíram sem que ele quisesse. Como você tem isso? O que tem a ver com ela? Olhe mais de perto, é a mesma cara, não? O agiota tinha um sorriso escandaloso. Ana aqui não é apenas uma mulher sem teto. Ela é, uma pausa como se ele estivesse saboreando o segredo, a irmã da sua esposa. A revelação trouxe um silêncio ensurdecedor. Rafael se sentiu como se tivesse levado um tapa. Ana engasgou e seu corpo tremia. Rafael, não, não é verdade. Ela balançou a cabeça, assustando-se com as próprias palavras. Mas o agiota não parou. É verdade, Ana, você pensou que poderia esquecer isso? O seu passado sempre se encontra. Você estava viva e carregou a culpa. Não, eu nunca soube. As palavras dela eram um sussurro, e Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele olhava para Ana, tentando conectar todas as peças do quebra-cabeça. Por que isso tudo está acontecendo? Rafael gritou, sua voz se elevando sobre a confusão. O que isso significa para nós? Ana olhou para ele com um olhar que parecia perdido entre o medo e a esperança. Rafael, temos que ir, mas antes que pudessem se mover, uma luz forte iluminou o mercado, vindo da entrada principal. Rafael virou o olhar e seu coração afundou. Um carro preto invadiu o espaço, derrapando e parando em frente à saída. A porta se abriu, e um grupo de homens surgiram, armados e com rostos desconhecidos. O agiota sorriu triunfante. Seu passado te alcançou, Ana. Agora você realmente não pode escapar. E com isso a tensão no ar aumentou, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Rafael se sentiu impotente, enquanto a cena se desenrolava como um pesadelo. Ana, agora pálida, olhou para Rafael com um desespero absoluto. Rafael, eu não sou quem você pensa. Eu sou a razão pela qual sua esposa estava em perigo. Eles vieram por mim. E tudo que Rafael conhecia sobre Ana, sobre a dívida e sobre si mesmo se desmoronou em um único instante. O choque de sua revelação fez o chão parecer ainda mais instável, e a única certeza que ele tinha era que tudo mudara, e nada seria como antes. O chão tremia sob os pés de Rafael enquanto o carro preto se aproximava. Ele sentiu a adrenalina subindo, ansioso e confuso. A revelação sobre Ana ainda pesava em sua mente. Irmã da sua esposa? Ele olhou para ela, tentando encontrar respostas em seu olhar, mas o desespero só refletia de volta. No momento em que os homens armados saíram do carro e começaram a se espalhar, o pânico tomou conta do mercado. Ana estava visivelmente aterrorizada, e Rafael tentou puxá-la para trás, mas ela não se mexeu. Era como se um peso invisível a mantivesse no lugar. Rafael, não. Você não entende o que está acontecendo, ela gritou, a voz tremendo. Nós não podemos ficar aqui. Os homens em trajes escuros estavam fechando o cerco. Um deles, mais alto e imponente, parou de frente para Ana com um olhar frio e calculista. Ele sorriu, mas não havia nada de amigável naquele sorriso. Finalmente te encontramos, Ana. A dívida está se acumulando, e agora você não tem como escapar. Rafael olhou entre Ana e o homem, sentindo seu coração disparar. Ana, do que ele está falando? O que você fez? Mas antes que ela pudesse responder, o alto mandou um sinal.
De repente, outra figura saiu do carro, uma mulher de cabelos escuros e uma expressão furiosa. Ao vê-la, Rafael sentiu um profundo arrepio. Era sua ex-mulher, Luísa. Luísa. A palavra escapuliu de seus lábios, um grito sem querer. O choque em seu rosto era puro e a confusão aumentava. Acha mesmo que poderia esquecer de mim, Rafael? Luísa lançou um olhar gélido para ele, depois se voltou para Ana, seu tom mudando completamente. E você? Achou que poderia sumir assim, escapar da sua responsabilidade? Ana parecia prestes a desmaiar. Luísa, eu não sabia que você ainda estava envolvida com isso. As palavras dela saíram em uma mistura de medo e desespero. Tinha que saber, Ana. Não é só sobre você. Esse jogo não termina até que você pague o que deve. Rafael olhou para Ana e tudo parecia ainda mais confuso. Pagou o quê? O que você fez, Ana? A frustração em sua voz ecoou. Não posso. Ela chorou, tentando se afastar da situação. Eu só queria encontrar uma forma de viver, eu não tenho nada. É isso que você acha? Luísa interpelou, avançando um passo. Você é a única que ainda não percebeu o quão longe você foi. Sua vida não vale nada sem isso. Ana estava em choque. Mas você me prometeu. Isso não é uma opção. Eu não prometi nada, mas vou garantir que você pague. Você acha que pode fazer isso sozinha? Luísa cuspiu as palavras e o desprezo era palpável. A multidão ao redor começou a murmurar, alguns filmando, outros apenas observando a cena. Rafael sentiu o nó na garganta apertar. Qual era a verdade sobre Ana e como Luísa estava envolvida? Você não pode fazer isso. Rafael interveio, visivelmente agitado, se colocando entre Ana e Luísa. Ela está presa nessa situação. Luísa riu, mas não era um riso alegre, era um riso cheio de desprezo. Oh, Rafael, você realmente ainda defende. Não sabe que ela é a última pessoa a quem você deveria ajudar? O que ela realmente fez durante todos esses anos é imperdoável. Parem o que está acontecendo. Ana gritou, suas mãos tremendo. Por favor, me digam a verdade. E naquele momento, a resposta que ela tanto temia parecia estar na ponta da língua. Mas antes que pudesse ouvir, outra pessoa apareceu, uma figura conhecida por todos, e a cena mudaria para sempre. Era o pai de Rafael, um homem que todos temiam, conhecido por seus negócios obscuros. Ele olhou ao redor, avaliando cada um ali, e quando seu olhar se encontrou com o de Ana, tudo desmoronou. Dona Ana, ele disse com um tom firme, temos assuntos a discutir. Aquelas palavras pairaram no ar, repletas de tensão. Rafael ficou paralisado enquanto cada parte do quebra-cabeça começava a se encaixar de uma maneira que ele não podia suportar. O olhar desesperado de Ana, o sorriso triunfante de Luísa e a presença intimidadora de seu pai criaram um turbilhão de emoções. Vocês estão todos na mira. Agora somos apenas peças em um jogo maior, disse ele sombriamente. A atmosfera estava carregada, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. E ali, entre segredos e revelações dolorosas, a única certeza que Rafael tinha era que sua vida nunca mais seria a mesma. E o que estava por vir poderia desaprumar todo o seu mundo. O chão tremia sob os pés de Rafael enquanto o carro preto se aproximava. Ele sentia a adrenalina subir, sua mente uma tempestade de confusão. A revelação sobre Ana, irmã de sua esposa, ecoava em sua cabeça. Como ela havia se envolvido nisso? Porque seu pai estava aqui agora, a tensão aumentava a cada segundo. Os homens armados saíram do carro, a presença deles era opressora. Rafael olhou para Ana, seu rosto pálido refletia um desespero que ele nunca tinha visto antes. Ana, o que está acontecendo? A voz dele saiu como um sussurro angustiado. Eu não sei o que fazer, ela respondeu, as mãos tremendo. Eu só tentei me esconder. Luísa sorriu de maneira sarcástica, mas Rafael não tinha tempo para ela. Você tem que me explicar, Ana. O que aconteceu entre vocês? Ele se virou para Luísa, mas o olhar dela era como uma faca cortante e frio. É tudo uma grande mentira, Rafael. Você precisa saber? Antes que pudesse completar a frase, o homem mais alto e imponente se aproximou, interrompendo a conversa. Dona Ana, ele disse com um tom firme, temos assuntos a discutir, mas algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar e a multidão ao redor se dispersou em desespero. Todos começaram a correr. Rafael virou-se, seu coração disparando. O que estava acontecendo? A atmosfera estava elétrica. Um homem com uma máscara de esqui surgiu, correndo em direção ao grupo. Ele tinha uma arma em mãos. O pânico tomou conta e tudo aconteceu rapidamente. O homem disparou um tiro e o som ecoou como um trovão no mercado lotado. Um grito de terror escapou dos lábios de Ana. Rafael a puxou para perto, mas era tarde demais. O tiro atingiu o homem que havia saído do carro. Ele caiu, a arma escorregou de suas mãos e uma onda de choque percorreu a multidão. O tempo parecia ter parado. Corre! Rafael gritou, puxando Ana e tentando arrastá-la em direção à saída. Mas ela estava paralisada, os olhos cheios de terror e confusão. Ana, por favor, você precisa vir comigo. Não, isso só pode piorar. O olhar de Ana era desesperado.
Rafael, eu não posso deixá-lo levar você. Essa era a armadilha. Que armadilha? O que você está falando? Rafael estava perdido, sua mente girava. Luísa parecia extasiada, olhando para a cena com um sorriso maligno. Você não entende. Ele é da máfia e eles não vieram só por Ana, mas por você também. A revelação de Ana fez seu coração congelar. Como assim por ele? O que isso significava? Nesse momento, o homem falecido na calçada começou a se mover. Era impossível. Ele estava vivo. A máscara caiu e revelava o rosto de Lucas, um antigo colega de Rafael da universidade. As memórias o atacaram como ondas. Lucas, mas você está morto. O que está acontecendo? Rafael estava em choque. Você, ele hesitou. Você o tempo todo tramou isso? Lucas se levantou lentamente, a expressão satisfeito e assustadora. Fui eu quem trouxe tudo isso para cá. A sua vida, Rafael, é uma encenação. Cada movimento que você fez, cada conquista, eu estava por trás. Esta é uma vingança que começou muito antes de você me esquecer. As peças do quebra-cabeça se juntaram de maneira horrível. O olhar de Ana se endureceu enquanto os dois homens se encaravam, uma tensão palpável entre eles. Rafael ainda estava tentando processar tudo. Ele havia confiado em Lucas e agora isso, essa traição. Você, por que você está fazendo isso? Rafael gritou, a raiva fervendo. Porque você roubou tudo de mim e agora é hora de você sentir na pele. Não se preocupe, Ana, você não está sozinha nesse jogo. Vamos nos divertir. As palavras dele ecoaram pela multidão, assustando todos. E ali, no maior caos da sua vida, Rafael percebeu que estava no epicentro de uma trama muito maior do que ele poderia imaginar, emaranhado na teia de mentiras e vinganças que ele nunca viu chegar. E enquanto o pânico tomava conta da situação, a única certeza que ele tinha era que nada seria como antes. Ele precisava descobrir o que Lucas realmente queria, e para isso, teria que enfrentar demônios do passado que ele não sabia que existiam. O chão tremia sob os pés de Rafael enquanto o carro preto se aproximava. Ele sentia a adrenalina subir, sua mente uma tempestade de confusão. A revelação sobre Ana, irmã de sua esposa, ecoava em sua cabeça. Como ela havia se envolvido nisso? Porque seu pai estava aqui agora, a tensão aumentava a cada segundo. Os homens armados saíram do carro, a presença deles era opressora. Rafael olhou para Ana, seu rosto pálido refletia um desespero que ele nunca tinha visto antes. Ana, o que está acontecendo? A voz dele saiu como um sussurro angustiado. Eu não sei o que fazer, ela respondeu, as mãos tremendo. Eu só tentei me esconder. Luísa sorriu de maneira sarcástica, mas Rafael não tinha tempo para ela. Você tem que me explicar, Ana. O que aconteceu entre vocês? Ele se virou para Luísa, mas o olhar dela era como uma faca cortante e frio. É tudo uma grande mentira, Rafael. Você precisa saber? Antes que pudesse completar a frase, o homem mais alto e imponente se aproximou, interrompendo a conversa. Dona Ana, ele disse com um tom firme, temos assuntos a discutir, mas algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar e a multidão ao redor se dispersou em desespero. Todos começaram a correr. Rafael virou-se, seu coração disparando. O que estava acontecendo? A atmosfera estava elétrica. Um homem com uma máscara de esqui surgiu, correndo em direção ao grupo. Ele tinha uma arma em mãos. O pânico tomou conta e tudo aconteceu rapidamente. O homem disparou um tiro e o som ecoou como um trovão no mercado lotado. Um grito de terror escapou dos lábios de Ana. Rafael a puxou para perto, mas era tarde demais. O tiro atingiu o homem que havia saído do carro. Ele caiu, a arma escorregou de suas mãos e uma onda de choque percorreu a multidão. O tempo parecia ter parado. Corre, Rafael gritou, puxando Ana e tentando arrastá-la em direção à saída. Mas ela estava paralisada, os olhos cheios de terror e confusão. Ana, por favor, você precisa vir comigo. Não. Isso só pode piorar. O olhar de Ana era desesperado. Rafael, eu não posso deixá-lo levar você. Essa era a armadilha. Que armadilha? O que você está falando? Rafael estava perdido, sua mente girava. Luísa parecia extasiada, olhando para a cena com um sorriso maligno. Você não entende. Ele é da máfia e eles não vieram só por Ana, mas por você também. A revelação de Ana fez seu coração congelar. Como assim por ele? O que isso significava? Nesse momento, o homem falecido na calçada começou a se mover. Era impossível. Ele estava vivo, a máscara caiu e revelava o rosto de Lucas, um antigo colega de Rafael da universidade. As memórias o atacaram como ondas. Lucas, mas você está morto, o que está acontecendo? Rafael estava em choque. Você, ele hesitou. Você o tempo todo tramou isso? Lucas se levantou lentamente, a expressão satisfeita e assustadora. Fui eu quem trouxe tudo isso para cá. A sua vida, Rafael, é uma encenação. Cada movimento que você fez, cada conquista, eu estava por trás. Esta é uma vingança que começou muito antes de você me esquecer. As peças do quebra-cabeça se juntaram de maneira horrível.
O olhar de Ana se endureceu enquanto os dois homens se encaravam, uma tensão palpável entre eles. Rafael ainda estava tentando processar tudo. Ele havia confiado em Lucas e agora isso. Essa traição, porque você está fazendo isso? Rafael gritou, a raiva fervendo. Porque você roubou tudo de mim, e agora é hora de você sentir na pele. Não se preocupe, Ana, você não está sozinha nesse jogo. Vamos nos divertir. As palavras dele ecoaram pela multidão, assustando todos. E ali, no maior caos da sua vida, Rafael percebeu que estava no epicentro de uma trama muito maior do que ele poderia imaginar, emaranhado na teia de mentiras e vinganças que ele nunca viu chegar. E no meio daquela confusão, algo ainda mais chocante aconteceu. Do lado oposto, uma mulher começou a aparecer, correndo em direção ao grupo. Era uma figura familiar, mas Rafael não conseguia identificar. A luz do mercado piscou, e quando a mulher se aproximou, seu coração parou. Era Clara, sua ex-namorada, que ele pensava ter deixado para trás. Rafael, ela gritou desesperada. Você tem que sair daqui, eles estão vindo. E com um movimento rápido, Clara puxou uma arma da cintura. O mercado ficou em silêncio. Rafael sentiu o ar entrar em seus pulmões como se o tempo tivesse parado. O olhar dela estava fixo em Ana, traiçoeiro. Você não deveria estar aqui, Clara. Ana exclamou, seu rosto pálido como um papel. Você não entende, isso não é apenas sobre você e as suas dívidas, é muito mais pessoal do que isso. Clara olhou para Rafael, o olhar profundo e cheio de segredos. A multidão estava em pânico, mas Rafael ainda não conseguia processar como Clara estava envolvida. O que ela sabia? O que havia na relação dela com Lucas que tornava tudo tão explosivo? Clara, o que você está fazendo? Não precisamos disso. Rafael dizia, mas ela o ignorou, seu olhar fixo em Ana. Você vai me pagar por ter estragado a minha vida, e hoje você vai descobrir que existe um preço para cada escolha. O ar estava pesado de tensão. E ali, rodeado por traição, revelações e segredos, Rafael percebeu que não havia como escapar. A única certeza que tinha era que tudo estava prestes a explodir e que todos os relacionamentos que ele considerava seguros estavam prestes a desmoronar. O chão tremia sob os pés de Rafael enquanto o carro preto se aproximava. Ele sentia a adrenalina subir, sua mente uma tempestade de confusão. A revelação sobre Ana, irmã de sua esposa, ecoava em sua cabeça. Como ela havia se envolvido nisso? Porque seu pai estava aqui agora? A tensão aumentava a cada segundo, como se o tempo estivesse em câmera lenta. Os homens armados saíram do carro, a presença deles era opressora. Rafael olhou para Ana, seu rosto pálido refletia um desespero que ele nunca tinha visto antes. Ana, o que está acontecendo? A voz dele saiu como um sussurro angustiado, sentindo o vazio na pitada do estômago. Eu não sei o que fazer, ela respondeu, as mãos tremendo. Eu só tentei me esconder. Luísa, com aquele sorrisinho sarcástico nos lábios, parecia se deliciar com a situação. Mas Rafael não tinha tempo para ela. Você tem que me explicar, Ana, o que aconteceu entre vocês. Ele se virou para Luísa, mas o olhar dela cortava como uma faca, repleto de desprezo. É tudo uma grande mentira, Rafael. Você precisa saber, foi nesse momento que o homem mais alto e imponente se aproximou, interrompendo a conversa. Dona Ana, ele disse com um tom firme, temos assuntos a discutir. Antes que continuassem, um grito cortou o ar. A multidão começaram a se dispersar, todos em desespero. Rafael virou-se, seu coração disparado. O que estava acontecendo? A atmosfera estava elétrica e um homem com uma máscara de esqui surgia correndo em direção ao grupo armado. O pânico tomou conta e tudo aconteceu tão rápido. Corre! Rafael gritou, puxando Ana, tentando arrastá-la na direção da saída. Mas ela estava paralisada, olhos cheios de terror. Ana agora, não, isso só pode piorar, o desespero na voz dela transparecia. Rafael, você não entende, isso é uma armadilha. Que armadilha? O que você está falando? Rafael estava perdido, sua mente rodava feito um peão. Luísa parecia extasiada, observando a cena com um sorriso maligno, seus olhos brilhando de satisfação. Você não entende. Ele é da máfia e não vieram só por Ana, mas por você também. As palavras dela foram como um balde de água fria jogado em sua cabeça. Como assim por ele? O que isso significava? Nesse momento, o morto na calçada começou a se mover. Impossível, ele estava vivo. A máscara caiu e revelava o rosto de Lucas, um antigo colega de Rafael da universidade. As memórias assaltaram sua mente. Lucas, mas você está, o que está acontecendo? Rafael estava em choque, a raiva fervendo. Você tramou tudo isso? Lucas se levantou lentamente com satisfação estampada no rosto. Fui eu quem trouxe tudo isso. Sua vida, Rafael, é uma encenação. Cada movimento, cada conquista, eu estava por trás. Essa é uma vingança que começou antes de você me esquecer. As peças começaram a se encaixar de uma forma horrenda. O olhar de Ana se endurecia enquanto os dois se encaravam, uma tensão palpável entre eles. Rafael tentava digerir tudo.
Ele havia confiado em Lucas e agora isso, a traição doía. Por que você está fazendo isso? Rafael gritou, seu pulso acelerado e o coração na garganta. Porque você roubou tudo de mim. E agora é hora de você sentir na pele. Lucas girou os olhos, desprezando Rafael, e não se preocupe, Ana, você não está sozinha. Vamos nos divertir. Nesse instante, uma mulher surgiu do fundo da multidão. Rafael a reconheceu imediatamente. Era Clara, sua ex-namorada. O pânico tomou conta. O que ela estava fazendo aqui? Rafael, Clara gritou desesperada. Temos que sair daqui, eles estão vindo. Com um movimento rápido, ela puxou uma arma. A multidão ficou em silêncio e a tensão era palpável. Clara, o que você está fazendo? Não precisamos disso. Ele tentou acalmar a situação sem saber ao certo como. Você não entende, não é apenas sobre você e Ana. Isso é muito mais pessoal. O olhar dela era de puro desespero e determinação. Nós temos que acabar com isso. O que isso significava? Ana, em um estado de choque, olhou para Clara. Você estava envolvida com tudo isso? É hora de você saber a verdade, ou melhor, a verdade de quem você realmente é. Clara jogou uma declaração bombástica no ar, e os olhares de todos se voltaram para ela. Ana parecia ter recebido um soco no estômago, os olhos arregalados. Sobre o que você está falando, Clara? Rafael exigiu, a confusão aumentando. O que ninguém percebeu foi que o chão começou a tremer sob seus pés. Não apenas a multidão, mas as paredes do mercado. A explosão não era só um estrondo, era um aviso. O teto começou a desabar e uma parte do mercado acima deles desmoronou. Corran! Gritou Rafael, agarrando Ana e fazendo Clara se aproximar. Todos estavam em choque, mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo de uma vez por todas. Enquanto o caos se instalava, Rafael entendeu que essa era a verdadeira armadilha, um jogo onde a vida deles estava em risco. E agora, todos tinham que lutar por suas verdades, ou seriam enterrados no que ficou escondido por muito tempo. E no meio da confusão, Rafael percebeu que nem todo mundo que estava ali era quem parecia ser. O chão tremia sob os pés de Rafael enquanto o carro preto se aproximava. Ele sentia a adrenalina subir, sua mente uma tempestade de confusão. A revelação sobre Ana, irmã de sua esposa, ecoava em sua cabeça. Como ela havia se envolvido nisso? Porque seu pai estava aqui agora? A tensão aumentava a cada segundo, como se o tempo estivesse em câmera lenta. Os homens armados saíram do carro, a presença deles era opressora. Rafael olhou para Ana, seu rosto pálido refletia um desespero que ele nunca tinha visto antes. Ana, o que está acontecendo? A voz dele saiu como um sussurro angustiado, sentindo o vazio na pitada do estômago. Eu não sei o que fazer, ela respondeu, as mãos tremendo. Eu só tentei me esconder. Luísa, com aquele sorrisinho sarcástico nos lábios, parecia se deliciar com a situação, mas Rafael não tinha tempo para ela. Você tem que me explicar, Ana, o que aconteceu entre vocês. Ele se virou para Luísa, mas o olhar dela cortava como uma faca, repleto de desprezo. É tudo uma grande mentira, Rafael. Você precisa saber, foi nesse momento que o homem mais alto e imponente se aproximou, interrompendo a conversa. Dona Ana, ele disse com um tom firme, temos assuntos a discutir. Antes que continuassem, um grito cortou o ar. A multidão começou a se dispersar, todos em desespero. Rafael virou-se, seu coração disparado. O que estava acontecendo? A atmosfera estava elétrica e um homem com uma máscara de esqui surgia correndo em direção ao grupo armado. O pânico tomou conta e tudo aconteceu tão rápido. Corre! Rafael gritou, puxando Ana, tentando arrastá-la na direção da saída, mas ela estava paralisada, olhos cheios de terror. Ana, agora, não. Isso só pode piorar. O desespero na voz dela transparecia. Rafael, você não entende, isso é uma armadilha. Que armadilha? O que você está falando? Rafael estava perdido, sua mente rodava feito um peão. Luísa parecia extasiada, observando a cena com um sorriso maligno, seus olhos brilhando de satisfação. Você não entende. Ele é da máfia e não vieram só por Ana, mas por você também. As palavras dela foram como um balde de água fria jogado em sua cabeça. Como assim por ele? O que isso significava? Nesse momento, o morto na calçada começou a se mover, impossível. Ele estava vivo, a máscara caiu e revelava o rosto de Lucas, um antigo colega de Rafael da universidade. As memórias assaltaram sua mente. Lucas, mas você está, o que está acontecendo? Rafael estava em choque, a raiva fervendo. Você tramou tudo isso? Lucas se levantou lentamente, sua expressão plena de satisfação. Fui eu quem trouxe tudo isso. Sua vida, Rafael, é uma encenação. Cada movimento, cada conquista, eu estava por trás. Essa é uma vingança que começou antes de você me esquecer. As peças começaram a se encaixar de uma forma horrenda. O olhar de Ana se endureceu enquanto os dois se encaravam, uma tensão palpável entre eles. Rafael tentava digerir tudo. Ele havia confiado em Lucas e agora isso, a traição doía.
Por que você está fazendo isso? Rafael gritou, seu pulso acelerado e o coração na garganta. Porque você roubou tudo de mim, e agora é hora de você sentir na pele. Lucas girou os olhos, desprezando Rafael, e não se preocupe, Ana, você não está sozinha. Vamos nos divertir? Nesse instante, uma mulher surgiu do fundo da multidão. Rafael a reconheceu imediatamente. Era Clara, sua ex-namorada. O pânico tomou conta. O que ela estava fazendo aqui? Rafael, Clara gritou desesperada. Temos que sair daqui, eles estão vindo. Com um movimento rápido, ela puxou uma arma. A multidão ficou em silêncio e a tensão era palpável. Clara, o que você está fazendo? Não precisamos disso. Ele tentou acalmar a situação sem saber ao certo como. Você não entende. Não é apenas sobre você e Ana. Isso é muito mais pessoal. O olhar dela era de puro desespero e determinação. Nós temos que acabar com isso. O que isso significava? Ana, em um estado de choque, olhou para Clara. Você estava envolvida com tudo isso. E é hora de você saber a verdade, ou melhor, a verdade de quem você realmente é. Clara jogou uma declaração bombástica no ar, e os olhares de todos se voltaram para ela. Ana parecia ter recebido um soco no estômago, os olhos arregalados. Sobre o que você está falando, Clara? Rafael exigiu, a confusão aumentando. Do fundo do mercado, uma explosão repentina ecoou e a estrutura começou a desabar. Os gritos da multidão se misturavam ao estrondo. Rafael, Ana e Clara foram levados pela força da destruição. Ele segurou Ana, puxou-a para o lado, mas a visão de sua ex-namorada o deixou paralisado. Uma luz ofuscante iluminou o cenário. Em meio ao caos, o chão se abriu, revelando uma escadaria que descia na direção do subterrâneo. Era uma entrada secreta. Rafael mal teve tempo para processar tudo. Clara estava gritando algo, mas ele só podia pensar em um lugar seguro. Vem! E Rafael gritou, puxando Ana, mas antes de entrar, ouviu o eco distante de risadas. As vozes eram de confiança, como se alguém estivesse se divertindo com a confusão. Era impossível, mas a ideia de que tudo aquilo estava ensaiado o deixou apavorado. Ao se aproximar da escada, um olhar desesperado cruzou com Ana. Rafael, eu não posso ir, você não sabe quem eu sou. Ana, agora não é hora, temos que sair. Então, com um movimento rápido, Clara disparou a arma para o teto, pedindo atenção. Escutem, não é só Ana que está em perigo, vocês estão todos dentro de uma armadilha. O barulho começou a aumentar e as pessoas correram em direções opostas. O chão tremia com a força da queda. E enquanto isso, Clara deu um passo à frente, revelando um dispositivo escondido sob seu casaco. O tempo está acabando, essa explosão não é um acidente. Foi planejada, não podemos voltar. E com isso, a confirmação de que tudo estava conectado da forma mais cruel possível. Rafael ficou sem palavras, porque Clara tinha aquilo. O que ela sabia que eles não sabiam? O pânico se espalhava e agora as peças do quebra-cabeça estavam mais confusas do que nunca. No fim, com o desespero tomando conta, Rafael agarrou a mão de Ana e a puxou para as escadas, sabendo que precisavam entrar, mas agora com uma nova certeza. Nada seria como antes, e cada um ali carregava segredos que poderiam mudar tudo. O chão tremia sob os pés de Rafael enquanto ele puxava Ana em direção à escadaria. A explosão atrás deles ecoou como um pesadelo, e o espaço estava tomado pelo caos. Era como se o mundo tivesse desmoronado, e a única coisa que importava agora era escapar dali, mas o peso das revelações pairava sobre ele como um manto escuro. Adentre, gritou Clara com a voz firme, segurando a arma, enquanto os homens ao redor começavam a recuar. Rafael sabia que o pânico havia tomado conta, mas precisava concentrar-se. Precisamos sair agora. Ele olhou para Ana, que estava pálida e trêmula. Apenas confie em mim. Ana hesitou, olhando para trás, onde Lucas e Luísa pareciam se preparar para avançar. A visão deles crescia, determinando o futuro a cada segundo. Rafael, e se tudo isso for um plano? Rafael fechou os olhos, sentindo um nó na garganta. Eu não sei, mas precisamos tentar. A vida dela e a minha estão em jogo. Justo quando a tensão subia, Clara lançou um olhar por sobre o ombro, percebendo que mais homens se aproximavam. O tempo estava se esgotando, e ele sabia que não poderia deixar Ana para trás. Agora, Ana, venha comigo. Com um grito, Clara disparou a arma para o teto e destroços começaram a cair. As luzes piscavam e um som ensurdecedor ressoou ao redor. O caos estava estampado, mas ali dentro havia um instante em que a adrenalina unia todos. Sem pensar duas vezes, Rafael agarrou a mão de Ana e começou a descer as escadas. Vamos. Naquele momento, Ana pareceu despertar de um pesadelo. Ela correu atrás dele e Rafael a puxou com força, tentando não olhar para trás. O que seria dele se tudo aquilo desmoronasse? As escadas eram uma escuridão sem fim. O cheiro de fumaça e o som de gritos ecoavam de cima. Nos segundos finais, Rafael olhou para Clara. O que você sabe sobre isso? Por que você está fazendo isso? Ele não podia acreditar que a pessoa em quem mais confiará pudesse ser parte disso.
Clara respirou fundo, porque eu não ia deixar você se machucar de novo, Rafael. Existe muito mais em jogo. Você tem que saber, a voz dela era urgente, mas ao mesmo tempo trêmula. Estava carregada de emoções que Rafael não tinha certeza se tinha a capacidade de processar. Ana estava a seu lado e ele pôde sentir a tensão entre os três. O peso da história era palpável, prestes a explodir como uma bomba relógio. Apesar do barulho da destruição, havia um silêncio entre eles. Precisavam se unir ou sucumbir. Finalmente, ao atingirem o fundo da escada, um corredor largo se abriu à frente deles. A luz no final pulsava com uma promessa de liberdade, mas Rafael não podia deixar de se preocupar. E agora, nós vamos descobrir a verdade, Clara pronunciou firme. Mas precisamos estar prontos para tudo. Do outro lado, os sons de passos pesados e vozes se aproximavam rapidamente. Rafael virou-se para Ana, suas mãos segurando seu rosto com ternura. Você está pronta? As palavras escaparam dele, carregadas de significados. Ele realmente precisava dela mais do que nunca. Os rostos que ele amava estavam tão perto, mas tão distantes. A expressão de Ana se firmou, e ele viu uma centelha de determinação brilhar em seus olhos. Vamos enfrentar isso juntos. E assim, diante da luz e do desconhecido, eles correram. Cada passo ressoava como um eco de suas escolhas, um entrelaçar de suas histórias. O que poderia aguardar no fim do corredor era um mistério maior do que eles poderiam prever, mas a coragem os impulsionava. O que seria do futuro? Eles enfrentariam isso de frente e assim a história ficou em suspenso. Se você chegou até aqui, não pode perder as próximas histórias. Você precisa se inscrever agora no canal para estar por dentro de tudo que está por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam o desfecho dessas tramas incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não espere NM mais o M segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Sua ajuda é fundamental.